é isso. Eu estou trabalhando com a sequência A Magia do Alfabeto. Então, é um livro, eu escolho 12 palavras que tem que conter da seguinte forma. Palavras polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba. Então, essas palavras são retiradas do texto, do livro que a gente está trabalhando. Elas vão se repetir? Vai. Repete, tem 2 condissílabas, 3, mas tem que completar 12 ou 10 palavras. Como que é feito isso? A gente cola esse glossário na parede e as crianças fazem essa leitura todos os dias com a professora. Então, a gente trabalha quantas letras tem a palavra, que letra que começa, que letra que termina, qual é a palavra maior, qual é a palavra menor, e quantas vezes você abre a boquinha para falar a palavra. Então, eu faço uma brincadeira com eles, que eles têm que colocar o dedinho perto da boca, para ele falar a palavra e colocando o dedinho para ele saber quantas sílabas tem aquela palavra, tá? Feito isso, aí vai continuar a sequência, eu levo esse livro para casa, construo uns textos complementares dentro daquele contexto e daquele grupo semântico que é o do livro. Não sai da história daquele livro, não. E aí eu colo esse texto num cartaz com separação das palavras para a criança entender que quando ele escreve, ele tem que soltar um espaço. Ele não pode fazer segmentação indevida, que é a letra toda junto. Então, na hora de fazer isso, ele é colado no quadro e eu escrevo no quadro em 3 linhas e ele vai acompanhando. Então, como que eu vou fazer para que ele copie esse texto todo? Eu passo o título da história, ele sublinha o título, passo nas mesas olhando o que ele fez. Se ele copiou o título, passo para a segunda frase, escrevo a frase, falo que tem que soltar o espaçamento de um dedinho para ele entender que tem que soltar espaço. Se eu colocar o texto todo de uma vez no quadro, o que vai acontecer com a criança de 6 anos? Ele não vai dar conta de acompanhar aquilo que eu escrevi. Ele vai se perder no texto, porque é muita palavra para ele nesse momento. Então, a gente vai fazendo passo a passo, que aí eu garanto que ele copie esse texto todo. Para ele copiar nessas 3 linhas, eu escrevo as 3 linhas no quadro, eu faço as 3 linhas no quadro e falo com eles, nós vamos seguir as 3 linhas. E eles seguem no caderno, por isso que eles dão conta de seguir essas 3 linhas para formar a frase, para copiar o texto. E a gente está quase finalizando essa história da magia do alfabeto, que é muito linda. Num outro momento, dá até para apresentar a história com a sequência toda completa. E ela é bem rica, tem os gêneros textuais, tem bilhete, convite, anúncio, tudo dentro desse contexto dessa história. Ele precisa fazer o uso do caderno? Precisa. Ele precisa copiar em 3 linhas para ele aprender a usar o caderno. É tanto que eles chegam aqui, quando você divide o quadro ao meio e passa para o outro lado do quadro, eles acham que tem que passar para o outro lado da folha. Então, esse momento é importantíssimo para que ele aprenda. Para que ele aprenda a fazer isso que eu estou falando. Feito isso, da cópia do texto, nós vamos fazer as perguntas daquele texto. As perguntas, nesse momento, elas são simples, porque é só pergunta de localização, porque ainda eles não dão conta de fazer inferência. Assim que o aluno vai melhorando, vai ficando alfabético, os textos vão sendo mais bem elaborados, com perguntas de inferência, ou com outras atividades mais puxadas, daquelas que a gente já estava fazendo.